Não lote a agenda do seu filho. Não deixe que o seu filho tenha muitas atividades durante o dia, pois isso pode prejudicar o seu desenvolvimento. O seu filho precisa ter ócio, sentir tédio, ter tempo livre. Você quer entender um pouco mais sobre isso? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Ultimamente, aqui no meu canal, eu tenho falado muito sobre estimulação, sobre a estimulação precoce, e eu tenho ensinado vocês a estimular o seu filho, a sua criança, seja por meio de atividades, eu ensinando para vocês atividades, seja por meio de organizar os brinquedos de forma adequada, que estimulam as crianças, seja por meio de organizar o ambiente que também contribui com a estimulação das crianças. Por isso, eu achei muito importante eu trazer esse vídeo para falar sobre a questão do ócio, do tempo livre, das crianças sentirem o tédio, porque não se vive somente de estimular a criança. A gente precisa deixar o tempo do ócio, o tempo livre. Criança precisa ter o tempo para ser criança, sem que tenha alguém ali direcionando o que elas precisam fazer naquele momento, naquela tarefa ou naquela atividade. Elas precisam ter um momentinho do nada delas para que elas pensem no que elas vão fazer agora. Como as crianças aprendem com muita facilidade na primeira infância, porque ali está ocorrendo várias conexões neuronais, elas têm mais facilidade para o aprendizado, elas têm mais sede de experimentar, conhecer tudo. Então, as famílias acabam aproveitando dessa fase de facilidade para o aprendizado que há na criança na fase da primeira infância e saem colocando elas para fazerem várias atividades, para fazerem vários cursos. E acaba que essa criança tem uma agenda mais lotada que um próprio adulto. É sim válido nesse período de maior aprendizado a gente aproveitar, mas até que ponto a gente leva isso em conta de pensar na produtividade da criança, na questão de desenvolvimento cultural, lá na vida futura dela, de acabar trazendo essas possibilidades aí para ela fazer essas aulas, enfim, e essa infância está passando e essa criança não está aproveitando. Até que ponto isso é válido? Será que esse preço que a criança vai pagar por ter tanta coisa para fazer num dia só vai valer a pena para o futuro dela? Ou será que essa agenda lotada traz prejuízos para o desenvolvimento da criança? Sim, traz prejuízos para o desenvolvimento da criança. Então, a partir desse vídeo, a minha ideia é trazer para vocês o conhecimento para que vocês busquem o equilíbrio entre essas atividades e entre esse tempo livre que a criança também precisa. Por que é importante ter o equilíbrio entre o ócio e as atividades extra que você queira colocar aí, cursos para sua criança fazer na primeira infância? O primeiro grande fator é por conta da saúde emocional dessa criança, o seu desenvolvimento emocional. Uma criança que tem uma agenda lotada, muita coisa para fazer, sai de uma aula, vai para outra, e essa correria e muitos compromissos ainda na primeira infância, é uma criança que tem propensão para ser mais agitada, ansiosa, birra sem contexto. Sabe aquela birra que não tem um porquê daquela birra? Essa criança pode se tornar agressiva e pode chegar à fuga, de querer fugir dessas situações literalmente. Pode acontecer de fuga literal. E aí a saúde emocional dessa criança vai ficar prejudicada, porque tudo que é excesso é ruim para nossa saúde. Nós temos um amigo na família em que todo dia ele acordava e comia uma cerola. E acabou que ele foi fazer os exames de rotina e ele descobriu que ele estava com uma alta de vitamina C e que isso estava sendo ruim para a saúde dele. E olha, é uma fruta maravilhosa, riquíssima em vitaminas para o organismo, mas o exagero dela, porque era um consumo diário em muita quantidade, acabou trazendo malefícios para o seu corpo. E assim também é para a criança. Tudo em excesso, a gente vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, a primeira causa de por que ter o equilíbrio é para poupar a saúde emocional dessa criança. Segunda causa, se você deixa o seu filho tendo muitas coisas para fazer, muitas atividades, ele vai ficar uma criança dependente de outros para entreter ele, para preparar alguma atividade para ele. Ele vai chegar no momento em que ele não vai ser capaz de pensar em algo para ele fazer.
e até mesmo não conseguir brincar, não conseguir planejar uma brincadeira. Parece besteira, mas é verdade, porque ela tem o tempo todo cursos e atividades que ela está fazendo e que lá nessas atividades, nesses cursos que ela faz, tem alguém ensinando ela para fazer alguma coisa. Não é um momento que ela chega, ó, aqui tá, faz o que você quiser, tá o material que você quiser. Não, tem alguém ali conduzindo, corrigindo, falando o jeito que pode fazer, que não pode. Então, ela vai ficando cômoda. Porque o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. E quando a gente pensa, cria, inventa, nós gastamos energia. Ele quer poupar. E isso vai acontecer no cérebro da criança porque vai ser mais fácil que alguém direcione ela do que ela pensar no que ela pode fazer para se entreter ou para fazer alguma coisa naquele momento. Terceira causa da importância de manter esse equilíbrio. Com o ócio, a criança vai ser mais criativa e inventiva. Porque ela estando no ócio, no tédio, não tendo nada para fazer, ela vai ter que sair procurando alguma coisa para ela fazer. E, em geral, no atual momento em que nós estamos, nós gostamos daquela criança que é quietinha. Essa criança que mexe em tudo, que explora tudo, a gente olha que essa criança tem algum problema, porque ela não para. Mas isso é ser criança. Criança é para explorar, é para mexer o tempo todo. Eles estão ávidos por conhecer. Lembra que eu disse no início do vídeo? As redes neurais, o cérebro, os neurônios estão, a todo vapor lá dentro do cérebro, lá da cabecinha dessa criança, querendo conexões, querendo aprendizados, querendo recompensas lá dos neurotransmissores de prazer. E para isso, essa criança vai conseguir isso mexendo nas coisas. Então, quando ela tem essa oportunidade do ócio e do tempo livre, ela vai ter que criar e vai ter que inventar. E isso é ótimo, porque hoje em dia, no mercado de trabalho, você quer um profissional que seja criativo, que seja inventivo. E isso começou lá na primeira infância. E o quarto e último fator causal de importância para esse equilíbrio é que a criança que tem ócio na vida dela, que tem o tempo livre, o tédio, são crianças que vão ser melhores concentradas, vão ter mais atenção. Criança que tem muita coisa para fazer no seu dia a dia por conta da correria, vai aqui, vai ali, faz isso, pega isso, vai ser mais agitada, vai ter hiperestimulação. Então vai faltar concentração, atenção. Você já prestou atenção? Se o seu filho já fez isso, você já viu alguma criança que fica com o olhar vago? Ele tá olhando para nada, você passa a mão ali na frente do rostinho dele, nem se mexe. Um olhar perdido. Esse olhar perdido mostra que são crianças que estão hiperestimuladas. Então é um fator aí para você já prestar atenção que o corpo dessa criança mostra que tem algo de errado. Quais as principais razões que podem fazer com que as crianças se sintam sobrecarregadas de tanta tarefa que ela tem no seu dia a dia? 2 fatores eu vou deixar para vocês que podem trazer essa sobrecarga para a criança. Primeiro, é eu adulto, eu mamãe, papai, querer realizar o meu sonho no meu filho. Eu sempre quis ser jogadora de futebol ou fazer aulinha, né, lá numa escolinha de futebol, e lá na época em que eu era criança eu não pude por alguma situação lá da minha família. E agora eu quero realizar este meu sonho no meu filho. Eu coloco essa sobrecarga em cima dele, para ele jogar bem, se desenvolver bem, ou ser uma bailarina, ou ser um músico, qualquer outra coisa. E essa questão da sobrecarga, você vai exigir da criança que ela faça alguma coisa, mesmo que ela não queira fazer aquilo. E isso não é legal, porque ela vai arrastada, ela não vai ter prazer nenhum. Você pode até obrigando o seu filho a ir e vai começar a mostrar para ele que se for um esporte, por exemplo, fazer atividade física é chato, instrumento musical é chato. Então, talvez ele teria, lá mais pra frente, no desenvolvimento infantil dele, ele teria alguma vontade de fazer aquilo. Mas como ele foi obrigado, você colocou essa sobrecarga nele de realizar o seu sonho nele, ele não vai querer. Enquanto ele está pequeno, ele vai porque você está mandando. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, conforme ele for crescendo, ele vai sair dali. E eu falo isso por experiência própria. Isso aconteceu comigo. Em questão de música, eu fui obrigada a fazer música,
a fazer aula de música para tocar instrumento musical. E teve um certo prazer, um gosto ali, mas começou a ter essa questão da sobrecarga que eu acabei de falar. E hoje eu não gosto disso. O que eu posso fazer para fugir, eu fujo. Eu não gosto e assim que eu tive a oportunidade de me livrar, né, de coisas relacionadas a isso, eu fiz. Então criou um bloqueio em mim por causa de uma sobrecarga que colocaram lá quando eu era criança. Então isso não é bacana. Isso vai também atrapalhar o desenvolvimento da sua criança em outras áreas. E a segunda questão é você querer que o seu filho desempenhe uma atividade se ele não tem habilidade motora para isso. Tem um videozinho que corre aí pela internet em que a menina tá lá na aula de futebol e todas as crianças estão numa fila e cada uma tem que ir lá e chutar a bola pro gol. E aí elas vão lá pro final da fila e assim sucessivamente. E essa menininha, depois que ela chuta a bola pro gol de uma forma sem habilidade nenhuma, bem desengonçada, ela começa a fazer vários movimentos relacionados à ginástica, estrelinha, virar de ponte, fazer saltos. Ou seja, essa criança, ela é ruim no futebol ou ela tem uma boa habilidade para outro esporte e estavam colocando ela no ambiente errado? Entendem a questão? Então presta atenção na habilidade que o seu filho tem. Presta atenção naquilo que ele gosta de fazer, que ele se sente melhor e começa por aí. Eu concordo que a gente precisa sim, na primeira infância, colocar para a criança várias oportunidades, não só aquilo que ela gosta, mas inicialmente vai por aí. Porque vai ser mais fácil para ele ir tendo gosto e prazer por aquilo. E depois você vem apresentando propostas diferentes e você vai aprendendo a conhecer melhor o seu filho, as habilidades motoras que ele tem, as capacidades que ele tem. Ele vai se sentindo mais encorajado a se desafiar fazendo outras coisas, porque ele tá vendo que o papai e a mamãe estão colocando ele em coisas que ele gosta, que ele se sente bem, e isso vai ser bom para ele emocionalmente, porque ele vai se sentir amparado pelo pai e pela mãe e ele vai sentir que ele pode se desafiar. E aí ele vai querer ir lá fazer uma outra coisa diferente, que talvez você propôs para ele fazer. Então sempre preste atenção no comportamento, no corpo dessa criança, porque de alguma forma, mesmo que não seja por fala, esse corpo vai mostrar que tem alguma coisa de errado, que não está dando certo aquela atividade que a criança está indo. E não só alguma atividade relacionada ao corpo, né? Futebol, balé, algum esporte, natação, por exemplo, mas também aulas de inglês, de música, de Kumon, né, que a gente leva as crianças para fazer. Enfim, presta atenção, porque será que vale a pena essa questão de vai que é bom para o teu futuro? Nossa, algo tão longe, né? E a infância, ela dura 6 anos, ela é muito rápida, só 6 anos e acabou, né? Então vamos dosar, vamos ter equilíbrio. Entendam que nesse vídeo o segredo de tudo é o equilíbrio. É importante sim a gente aproveitar essa fase de fácil aprendizado da criança, mas também é importante a gente dar esse tempo livre. São só 6 anos de primeira infância. O que acontece quando as crianças não têm tempo suficiente para o ócio? Eu até listei aqui porque algumas dessas coisas eu também não sabia. A primeira questão que pode acontecer com essa criança, estresse. E tem alguns sintomas que aparecem que podem estar relacionados ao estresse. E muitos deles eu não sabia. Eu vou listar para você. Mau humor pode ser uma indicação de estresse, irritabilidade, choro, dor de cabeça, dor na barriga, dor de estômago, dor nas pernas. Podem até dar alergias. Alergias podem surgir nessa criança e podem estar relacionados a estresse lá na infância. Então, veem como que isso é sério. E o estresse a gente tem por conta de correria na nossa vida adulta e a gente não se toca disso e faz a mesma coisa na vida da criança, deixa essa correria louca na vida dela. E ela ainda não está formada totalmente neurologicamente. Como que ela vai saber lidar com tudo isso que está acontecendo? Se nós adultos temos nossas dificuldades e nós já estamos neurologicamente formados, imagina as crianças que estão em processo de maturação neurológica. E aí o que pode acontecer?
A criança sendo colocada diante desse estresse, um determinado hormônio vai ser muito liberado no corpinho dela, o cortisol. E o cortisol, ele está relacionado aí ao estresse. E o que vai acontecer com essa criança? Então, esse excesso de cortisol aí nas crianças pode apresentar diminuição na capacidade de aprendizagem dessas crianças, porque essas crianças vão estar tão irritadas que o tempo todo tem alguém guiando alguma atividade para que elas façam, faz desse jeito, faz aqui, não faz isso, não faz aquilo outro, que isso estressa a criança. E as telas também têm essa questão dessa liberação. Esse excesso aí também pode acontecer por meio das telas. E esse estresse pode findar em uma depressão. Isso não é algo que é ilógico de se pensar, isso realmente pode acontecer na primeira infância. Eu já passei por isso. Eu sou personal infantil e eu tenho um aluninho que quando ele tinha 2 anos, né, agora ele tá mais velho, ele teve uma crise nervosa com 2 anos. Então você imagina, né, de que um estresse virar depressão, como que isso é real e que isso pode sim acontecer. E a segunda coisa que pode acontecer quando a criança não tem tempo suficiente para o ócio é a ansiedade. Crianças pequenas, na primeira infância, já preocupadas com seu futuro, o que vão ser, né? Preocupadas com seu futuro escolar, né? Pedagógico, preocupadas em se comportarem e em terem boa avaliação escolar e não reclamarem, não resmungarem, serem quietinhas para conquistarem os seus pais com esse bom comportamento. E acaba que essas crianças vão ficando doentes. E a gente achando que tá tudo bem, porque ela tá quietinha, ela é comportadinha, ela me obedece, ela faz tudo o que eu quero. Na verdade, essa criança está ficando doente e nós não estamos prestando atenção nisso. Então, até que ponto vale a pena isso? Né? Nós aproveitarmos desse auge de aprendizagem que há nas crianças, mas por outro lado, a sua questão emocional ser prejudicada. E inicialmente no seu corpo vai aparecer isso, porque essa criança ainda está se desenvolvendo, muitas vezes ela não sabe nem te contar o que está acontecendo, mas o corpo dá respostas pra gente, ele nos dá pistas de que tem algo acontecendo. Então, esses são os fatores, né, que eu queria trazer dessa questão de que se não tiver muito tempo de ócio na vida dessa criança, como eu disse, criança precisa ter tempo para ser criança na primeira infância. Isso é mais importante. E a gente precisa entender que isso também é um aprendizado. A criança vai aprender tudo o que ela precisa brincando. Por meio das brincadeiras, ela aprende as questões de convívio social, ela aprende a se regular emocionalmente, ela é estimulada quanto à função motora, ela é estimulada quanto a questões cognitivas. Ali ela está aprendendo memória de trabalho, ela está aprendendo a sair fora da caixinha, a ter flexibilidade cognitiva, ela está aprendendo a ter freio inibitório. Quando um coleguinha quer brincar com alguma coisa, por exemplo, e eu também quero, saber resolver aquele problema e saber esperar a minha vez. Então, ali no brincar, no ócio da criança, no tempo livre, há aprendizado. Nós precisamos entender que o tempo livre também é estímulo, também é desenvolvimento. O fato de ter a criança matriculada em alguma coisa não garante aprendizado, assim como para nós. Nós sabemos que o fato de nós estudarmos numa universidade federal ou particular não quer dizer que um vai ser melhor ou pior que o outro. Vai depender de mim, do meu desempenho. Agora eu quero saber de você. Me conta lá nos comentários. Você já observou se por acaso seu filho rói unhas, ou se ele morde os lábios, ou se ele aperta os dentes, range os dentes? Se você observou isso são indicativos de ansiedade. E não adianta falar para o seu filho parar de roer a unha. Você precisa procurar a causa, o porquê dele estar roendo a unha e ir atrás dessa causa, e quando você descobrir, tratar essa causa, o motivo que levou ele a roer a unha. Criança não rói unha à toa. Inclusive aqui no meu canal eu tenho esse vídeo que eu falo sobre roer unha e eu indico fortemente que vocês assistam. Eu vou deixar o link dele na descrição abaixo. Eu fui uma pessoa que roeu unha e tinha um fator por trás disso, porque eu fui uma criança muito exigida.
Eu fui uma criança que tinha que fazer muitas coisas e tinha muita responsabilidade ainda na infância. Muitos pais ficam preocupados em capacitar seus filhos para as demandas de um mercado, de um futuro que eles desconhecem. Habilidades como criatividade, inteligência emocional e resolução de problemas, com certeza, são habilidades que são muito levadas em conta para qualquer profissional. Essas habilidades são um diferencial para qualquer profissional e nada estimula mais essas habilidades do que o lúdico, do que o brincar livre. O principal valor ligado a um bom desenvolvimento infantil de verdade é o desejo, é a vontade, o prazer de aprender. E a sobrecarga de atividades na vida dessas crianças subtrai esse prazer, esse desejo de aprender, sendo que elas deveriam comemorar, porque a cada vontade de aprender é um novo circuito cerebral que está sendo formado ali no seu cérebro, mas ele vai sendo subtraído a cada vez que eu tenho mais demandas e mais demandas. Para sentir essa euforia, essa vontade, esse desejo de aprender, é necessário que as crianças tenham essa reserva de tempo livre, de energia, de motivação. Elas precisam ter fantasia, elas precisam ter tempo para serem criativas, inventivas. E sabe aquelas crianças que hoje em dia a gente vê isso, né? As crianças não querem muito ir para as escolas. Cada vez que se fala em escola, chora muito. Por quê? Porque essa questão da vontade de aprender tem sido tirado das nossas crianças exatamente pela demanda em que nós estamos trazendo. Gente, na primeira infância, a criança ficar 3, 4 horas obrigatórios sentados, trancafiados numa sala de aula como se ali fosse uma prisão. Que criança que tem vontade de aprender isso? Criança aprende mexendo com a mão na massa, fazendo, sentindo, testando, experimentando. Não é sentada com um papel. Não é assim que criança aprende. Eles são abstratos, eles precisam do concreto, precisam pegar. Precisa do que a gente chama de bagunça. Para eles é riqueza de aprendizado, é essa euforia, é esse desejo, essa ânsia pelo aprendizado. E isso está morrendo nas nossas crianças. As crianças estão perdendo essa euforia, essa energia, essa motivação deles. Então, nós precisamos caminhar para ambientes estimulantes, seja na escola ou em casa. E eles precisam ser ambientes menos formais e serem ambientes mais estimulantes, mais prazerosos e que engajam essa criança e que atraiam essa criança para essa vontade de aprender. Assim como nós na nossa infância tínhamos, não sei vocês, mas eu quando era criança acordava sábado e domingo querendo ir para a escola. A minha mãe tinha que me explicar toda vez porque eu chorava porque eu queria. Porque tinha essa estimulação, esse prazer de aprender. Por quê? Porque lá nós tínhamos oportunidade para ser criança. Algo importante aqui a ser falado. Há toda essa importância de contribuição para o desenvolvimento da criança, de ofertar para a criança o ócio, o tédio, o tempo livre. Vocês perceberam também que em muitos casos as crianças se encontram ansiosas e agitadas quando elas têm esse ócio, esse tédio, esse tempo livre? Já perceberam isso? Isso por quê? Porque nós acostumamos a todo tempo essa criança receber estímulo. Então é claro que quando ela chegar no momento que ela não tem nada para fazer, que daí ela vê assim e fala, tá, mas o que eu vou fazer? E aí a gente vira e fala para ela, uai, você que sabe, decide, inventa o que você quer fazer. Porque ela ficou o tempo todo. Então é como se ela tivesse viciada e agora ela está sendo liberta desse vício. Ela vai precisar inicialmente de uma ajudinha, né? Você pode sugerir para ela 2, 3 coisas. Você pode fazer isso, aquilo ou aquilo outro. O que você prefere? E aos poucos, essa criança vai entendendo o para que serve o tempo livre, o não fazer nada, né? Porque então ela estava viciada. A todo tempo a gente é estimulado. E com as redes sociais, presta atenção, quando você for numa fila, praticamente todos da fila, se não todos, quase todos, vão estar com o celular na mão fazendo alguma outra coisa. Nós adultos não damos mais conta
de permanecermos um tempo ali na fila esperando, observando, ali sem fazer nada. Tem alguma coisa que a gente está fazendo. Se não está no celular, está lendo um livro, a gente está fazendo alguma coisa, né? A gente fala que a gente está aproveitando o nosso tempo. Mas será que a gente está aproveitando o nosso tempo mesmo? Ou será que nós também nos tornamos reféns da estimulação e a todo tempo a gente está se entretendo, se estimulando? A gente está fazendo a mesma coisa com as crianças, né? Então entenda que você começando agora a trazer esse equilíbrio, colocando mais tempo livre na vida do seu filho, isso pode acontecer. E aí você vai precisar ter sabedoria, ter paciência e ajudar ele a como lidar com esse ócio, né? E inicialmente a dica é essa: dar algumas sugestões para ele até que daqui a um tempo ele mesmo vai saindo dessa prisão em que ele estava, de ser o tempo todo direcionado, e vai começar a criar e inventar por si mesmo algumas coisas para ele fazer. E o que você, papai, você, mamãe, pode fazer para contribuir com o ócio saudável do seu filho, né? Para que o seu filho tenha mais ócio, mais tempo livre na vida dele. Primeira sugestão que eu quero deixar para vocês: dê mais tempo livre do que atividade, do que curso, né? Então, pensando nesse equilíbrio entre ter as atividades guiadas, colocar a criança, matricular em alguma coisa para ela fazer, então ela precisa ter mais tempo livre no dia dela do que tendo alguma coisa para ela fazer. A segunda sugestão é: preste mais atenção no corpo do seu filho, né? Lá na primeira você vai dar o equilíbrio, e o equilíbrio é tendo mais tempo de livre, né? E inicialmente vai com uma atividadezinha por dia, né? Eu diria até na semana, uma só. Se faz 2 vezes, 3 vezes, uma só. E aí a segunda questão de prestar atenção no corpo da criança é porque a gente valoriza mais o desenvolvimento pedagógico. A gente valoriza mais que essa criança aprenda letras, números, cores, formas, e aí a gente coloca ela para fazer coisas de inglês. Até às vezes a gente coloca a criança que está na primeira infância para fazer reforço. Gente, isso existe. Eu acompanho algumas crianças que têm isso, que elas fazem reforço estando na primeira infância. E muitas vezes elas estão fazendo reforço, sendo que a questão nelas, o atraso nelas está no motor e não no cognitivo. E acabam colocando ela para fazer reforço, para fazer inglês, para fazer algum atendimento com um psicomotricista, algum atendimento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico, enfim, não estou menosprezando essas áreas, não estou falando que não precisa, né? Só estou falando que muitas dessas vezes a questão é motora, não é alguma dificuldade intelectual. Então a gente valoriza mais isso quando a gente coloca as crianças para fazer atividades extras, né? Lembrem do corpo dessa criança, lembrem que se esse corpo vai ficar muito tempo parado, você vai fazer com que o seu filho fique mais agitado, mais irritado, porque ele não está gastando essa energia. Então, também coloquem algumas outras coisas que vão movimentar o corpo. Uma aula de natação, uma aula de balé, de judô, de futebol, enfim, alguma outra coisa que tenha movimentos corporais também, né? Aprender a tocar um instrumento tem movimentos corporais. Valoriza isso também por conta de a criança aprender a ter esse domínio corporal. E quando ela tem esse bom desenvolvimento do seu corpo, é uma coisa que ajuda muito ela a ser mais inventiva, criativa, a pensar em coisas para fazer, porque ela está dominando bem a si mesma. Se ela domina bem a si mesma, ela domina outra coisa fora. Então, a segunda questão para ajudar a criança a ter um bom ócio, um ócio saudável, é prestar atenção nesse corpo. Se essa criança não está precisando ter mais tempo livre para movimento na vida dela, ir num parque, ir numa praça, andar de bicicleta, andar de patins, de patinete, correr, subir, descer, né? Presta atenção nisso também. E a terceira questão, para fechar aí do ócio, é pensando lá no momento em que não vai ser ócio, vai ser uma atividade, né? Você já pensou lá no equilíbrio, viu que vai ter mais tempo de ócio, prestou atenção no corpo, esse corpo tá organizado, esse corpo tá bem, tá gastando bastante energia, tá bacana? Então tá, vou colocar ele para fazer alguma atividade, vou matricular em algum curso, alguma coisa assim. Então, primeiro, como eu já disse, opte por algo que ele se sinta bem para fazer. Mas preste atenção nisso, escuta seu filho. Às vezes ele está te pedindo para fazer alguma coisa, então aproveita de que ele está querendo aquilo como uma oportunidade para fazer algo extra
E dali você vai conseguindo trazer outras coisas para ele fazer, mas você inicialmente valoriza o que ele gosta de fazer, valoriza as habilidades que ele tem e a faixa etária dessa criança. E com equilíbrio, sem exagero, e mesmo que seja algo que ele queira muito fazer, presta atenção se vai chegar em algum momento que ele cansa, que ele não vai querer mais, que aquilo já não está tendo mais tanto prazer nele. Por quê? Porque ele já tirou o máximo de aprendizado dali que ele pôde. Ela não vai querer mais, não é porque ela está desistindo, é porque ela já pegou tudo o que ela precisava. Então toda a habilidade, tudo que ela já podia aprender ali, já foi. Então ela está procurando um novo desafio. E também, dentro dessa atividade que você vai colocar o seu filho para fazer, lembre-se que tem que ter o prazer de diversão para ele, para chamar a atenção, para fazer com que ele queira ir lá. E lembre-se também que ficar lá nas telas, joguinho, isso não é ócio. Ali você está recebendo uma estimulação, uma hiperestimulação na verdade, né? Então isso não é ócio, isso não é tempo livre. O tempo livre, ele é dentro de um momento em que a criança está no concreto, está vivenciando, inventando algo, né? Ali nas telas ela não precisa inventar nada, ela é totalmente passiva, ela só recebe, mas ela não faz nada. Então isso não é tempo livre e isso não vai estimular a criatividade, não vai inventar, não vai estimular essa capacidade de invenção da criança, de resolver problema. Que problema que ela tem que resolver ali na tela? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês também tenham visto a importância de ter ócio, de ter tempo livre na vida da criança. E se você gostou desse vídeo, se eu te ensinei algo, deixe seu like para mim, isso também me ajuda muito. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!